Boa tarde e também boa noite, né? Nós temos duas turmas, a turma da tarde e a turma da noite, desse curso de mentoria para mulheres. Nós vamos então dar início, né, à continuidade desse processo que nós estamos vivendo, né, de mentoria e com um novo assunto, com outros assuntos e outras provocações, né? Outras provocações a respeito daquilo que Deus tem e de como Ele trabalha esse processo, os processos, né, em nossas vidas. Eu quero falar para você que está, né, que já fez o seu vídeo, que já concluiu então a tarefa desses 3 meses, e você que ainda não fez, que você não desista. Dentro desse processo eu não quis interferir, ouvi os vídeos e eu vou dar uma resposta pessoalmente, individualmente para cada uma de vocês a respeito então dessa pequena prova que para alguns não foi fácil, né? Mas tudo isso faz parte desse treinamento. E então você pode esperar que você terá uma resposta a respeito do seu vídeo. Estou ouvindo e também analisando dentro do processo, então, aquelas coisas que nós já temos, né, de positivo nesse treinamento. Então, pode ficar tranquila que todos vocês terão a resposta a esse pequeno teste, a essa pequena prova que nós estamos passando. E então eu quero orar, né, antes de nós darmos início então ao nosso tema desse próximo trimestre, né? E não sei ainda quando que nós vamos estar juntas, mas enquanto isso nós vamos deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, gerando em nós, já que nós fomos surpreendidas, né, por uma escola profética de Deus, um tempo profético de Deus. Todas nós fomos plantadas, né, nesse tempo de pandemia, algo até meio surreal, mas nós não podemos perder o ponto de vista, né, esse ponto de vista de que Deus tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos e nada que acontece na terra não acontece por acaso, porque tudo aquilo que Deus gera na terra, primeiro Ele gerou nos céus. E eu lembro, até uma vez eu falei em uma das minhas aulas sobre as músicas que nós estávamos ouvindo, né, a respeito do reino de Deus. Aquela música Pai Nosso foi uma das músicas muito cantadas. E então essa oração de Jesus, e era uma oração que isso foi impactando a nossa vida, e nós fomos orando e nós fomos cantando: Pai Nosso, que se faça aqui na terra aquilo que o Senhor tem feito nos céus, que o Senhor gere na terra aquilo que o Senhor está gerando nos céus. Então, no tempo profético de Deus, no tempo kairós de Deus, tudo isso estava programado. Nada saiu da agenda de Deus. O que Deus fez foi tirar a agenda das nossas mãos, porque Ele está tratando com a humanidade. E eu acredito que Deus está tratando também com a igreja. E eu acredito que Deus está tratando cada uma de nós dentro do ambiente que nós estamos, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sei que muitas estão vivendo esse processo, algumas ainda estão boicotando este processo e algumas já desistiram. Mas hoje eu gostaria de falar então a respeito de um tema que eu tenho certeza que vai ajudá-las a compreender e quem sabe tirar, né, esse processo restritivo que está restringindo o seu crescimento e o seu entendimento a respeito daquilo que Deus quer gerar na sua vida, no seu ministério, com tudo o que está acontecendo. Nós precisamos entender, e eu tenho falado isso, ninguém será mais o mesmo depois dessa pandemia. Nem a igreja será a mesma, nem as pessoas com quem você trata, que você cuida dentro do seu ministério serão as mesmas.
as necessidades e as urgências serão outras. E se você não estiver deixando Deus te preparar, Deus te imbuir de recursos emocionais, psicológicos e espirituais, nós não vamos conseguir ajudá-los. Então eu acredito que Deus está preparando cada uma de nós para esse tempo, porque o seu ministério, ele não existe mais. O seu ministério, ele vai existir a partir da saída desse tempo que nós estamos vivendo. Então, você pode ter certeza que as coisas velhas já se passaram. Deus não coloca remendo novo em panos velhos e nem coloca vinho novo em odres velhos. E eu acredito que Deus esteja fazendo esta mudança, essa transformação, não só na humanidade, mas também nos seus servos, nas suas servas e também em nossas vidas. Então vamos orar. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço por esse momento precioso, onde nós podemos mais uma vez olhar para ti, o autor e consumador da nossa fé, e compreendermos só, Senhor, como varas, como ramos enxertados na oliveira verdadeira, que nada nós podemos fazer sem ti. Que o Senhor é que age, que é o teu Espírito que move em nós, que faz os movimentos no nosso espírito, na nossa alma, trazendo saúde espiritual, emocional, físico para as nossas vidas. Então nós nos entregamos a ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue gerando em nós essa obra poderosa, terrivelmente maravilhosa, sim, porque não tem sido fácil, eu sei que a vida e as circunstâncias que as minhas irmãs estão vivendo também não têm sido fáceis, Pai, mas eu sei que o Senhor vai usar tudo isso para o bem delas, segundo o propósito para o qual o Senhor as criou, Senhor, para viverem o seu propósito, sua missão, tendo a visão correta a respeito do teu reino, do teu querer e também do presente e do futuro. O passado já foi. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a gerarmos, Senhor, no nosso presente, de lutarmos por esse presente que estamos vivendo, para que possamos ter dias melhores no futuro. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor aperfeiçoe, que o Senhor edifique e fortifique a nossa vida interior, o nosso homem interior, na Tua palavra, em tudo o que o Senhor tem falado. Aperfeiçoa, Senhor, os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais e dá entendimento ao nosso coração a respeito dos tempos e das eras daquilo que o Senhor está gerando, informando. Eu te peço, Senhor, fortaleça as minhas irmãs, fisicamente, emocionalmente, Senhor. Fortalece a vontade delas para que elas possam encontrar a Tua vontade e serem aperfeiçoadas, Senhor, na Tua vontade. E que espiritualmente sejam, Senhor, empoderadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, a vencerem, Senhor, suas lutas diárias, suas demandas diárias, no poder do nome precioso de Jesus. E que o sangue de Jesus seja derramado sobre os umbrais das suas portas, em suas casas, e elas sejam protegidas, guardadas e fortalecidas, Senhor, no âmago do seu ser. Eu te louvo e te agradeço por esse momento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar continuidade, então, e hoje eu tenho um tema que eu gostaria de estar trazendo para as irmãs, que eu acredito que é o que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que as irmãs tenham uma visão nova a respeito desse tempo que Deus está trazendo para nós. O nosso tema do nosso estudo hoje chama-se o poder da pressão. O que a pressão faz para que nós possamos atingir o propósito que Deus tem para nós. Então, o nosso tema hoje é o poder da pressão. E isso eu sei que você sabe muito bem o que é. Eu não sei que tipo de pressão você está sofrendo, se é física, se é emocional, se é espiritual, são de circunstâncias, se são de necessidades, se são de algum pecado, de alguma indulgência, algum tipo de pressão
relacional, no seu relacionamento, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que Deus quer usar a pressão que você está vivendo hoje para torná-la empoderada, para que o poder de Deus se manifeste através da pressão. Então hoje eu quero trazer isso. Eu estava pedindo a Deus, eu tinha um outro tema, mas eu, pelos vídeos que eu assisti e também por entender esse tempo e até mesmo sentir a pressão espiritual, emocional, psicológica desse tempo, e como Deus tem me ensinado a não desistir. Eu sempre falo que nós precisamos ter 3 palavras na nossa mente. Eu preciso e eu posso. A primeira palavra que a gente sempre usa é eu não consigo. Eu não quero, eu não consigo. Mas a palavra que nós precisamos usar é eu preciso e eu posso. E é isso que eu tenho feito. Nós temos buscado a Deus dessa forma. Mas se a gente for falar assim, eu não quero orar. Eu não falo, eu não quero, eu não posso, não estou com vontade, não. Eu falo para mim mesma, eu preciso orar. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu não posso, eu não quero. Não, eu preciso. Minha palavra nesse tempo é eu preciso. Porque se eu não lutar até o sangue, nós não vamos vencer essa batalha. Então nós precisamos prosseguir. Que as nossas palavras sejam eu preciso e eu posso continuar. Não posso desistir no meio dessa pressão. Então, para dar início a esse estudo, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 18. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 10. E o texto diz exatamente assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da nossa própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos sejam dados, graças a Deus, a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Então, aqui nós temos um texto propício para esse tempo, para nós entendermos a tribulação e as dificuldades do ponto de vista de Deus. Então, aqui Paulo, ele deseja que os seus irmãos, eles sejam conhecedores, né? Que eles conheçam o que havia acontecido com eles, a pressão que eles tinham sofrido enquanto estavam viajando para a Ásia Menor. Mas a pergunta é: que tipo de aflições Paulo e seus companheiros então sofreram? E esse tipo de pressão, com que tipo de força ela chegou sobre eles, a ponto de Paulo dizer, de estar o quê? Desesperados, né? De desesperançar a respeito da sua própria vida, como nos diz assim, foi algo, esta pressão, essa tribulação que nós passamos, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da nossa própria vida. O tamanho da força,
da tribulação, dessa pressão, então, que Paulo suportou juntamente com os seus parceiros. Essa foi uma situação exterior, porque trouxe esse sentimento, porque tinha no coração deles essa sentença de morte dentro deles. Olha só o que diz assim: de fato, vivemos em nós mesmos a sentença de morte. Eles já tinham declarado em seus corações que eles iriam morrer, que eles não iam suportar essa pressão, a pressão dessa tribulação, a ponto de dizer: acabou, não vamos mais lutar pela nossa vida, já estamos mortos, morremos. Então ele diz assim: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, olha o sentimento interior no coração de Paulo e dos seus companheiros. Era uma situação tão terrível que foi uma situação que trouxe uma harmonia entre aquilo que eles estavam sentindo exteriormente e aquilo que eles estavam sentindo interiormente, né? Então, foi uma situação que não tinha, tanto dentro como fora. A situação era a mesma: morte. Morremos. Como diz Esther, se perecer, pereci. Então, a situação chegou nesse ponto, né? Eles tinham uma sentença de morte dentro deles. Mas agora nós podemos pensar qual é a conclusão, então, que eles chegaram. E eles chegaram numa conclusão que é a conclusão que nós precisamos chegar também. Enquanto passamos pelas nossas tribulações, pelas nossas pressões e pelas nossas crises. Olha só qual foi a conclusão, então, que eles chegaram. Eles chegaram à conclusão de que eles não podiam confiar neles mesmos, mas que eles precisavam confiar naquele que ressuscita os mortos. Por isso Deus os havia livrado de tão grande morte no passado, para que pudesses livrá-los agora, e ele haveria de livrá-los no futuro. Então, eles lembraram de que eles já passaram por situações de morte terrível e Deus os livrou. Mas essa era a pior, porque eles já tinham dado a sentença dentro delas mesmas, daquilo que estava acontecendo no interior deles. Então, o que nós podemos então considerar aqui? Que é o que nós vamos entender a respeito do poder das pressões que Deus permite na nossa vida. Então, qual é o relacionamento, qual é a conexão entre a pressão e o poder? Qual é a conexão entre a pressão que você está vivendo e o poder que você precisa ter dentro de você para vencê-la? Isso é tão importante, irmãos, que eu tenho falado, porque a gente está trabalhando e atendendo muitas pessoas, e eu tenho falado, irmãos, essa pressão que nós estamos vivendo estão revelando quem realmente são os cristãos. Quem são os cristãos que realmente estão firmados, que estão enraizados em Cristo, que têm a sua fé inabalável em Cristo. Nós temos visto muitos cristãos sucumbindo na fé, falando coisas que não falariam se estivessem firmados no Deus que ressuscita os mortos, naquele que já os livrou de tantas coisas no passado e que pode livrar no presente e vai livrar no futuro, porque foi essa a conclusão depois desse encontro, né, entre a pressão externa e a pressão interna que estava sofrendo Paulo e também os seus companheiros.
Então, o que nós precisamos entender? As pessoas, elas buscam poder para quê? Se a palavra de Deus diz que o poder de Deus ele tem que se aperfeiçoar é dentro de nós. Porque é nas pressões das tribulações que nós vivemos, que nós podemos ver aonde que está enraizada e firmada a nossa fé. A palavra de Deus diz que a nossa alma está ancorada em Cristo. A nossa vida, Cristo é. Na nossa vida, Cristo é a âncora da nossa alma. E Paulo está ensinando essa preciosa lição para nós. Tem pessoas que firmam e edificam suas vidas de forma errada. E quando a pressão chega, aquilo que poderia, que parecia ser inabalável, não é. Então, olha só como nós temos uma visão errada da busca pelo um poder. Um poder que não é o poder que nos permite permanecer firmes e inabaláveis no meio das tribulações. Então, nós temos aqui o poder da pressão. Como cristão, nós precisamos, então, prestar atenção nessa questão a respeito do poder. Isso é especialmente, então, verdade entre os cristãos que são espirituais. Eles frequentemente perguntam se certa pessoa tem o poder ou indagam sobre quanto poder ela tem. A gente tem essa tendência, né? Aquela pessoa é poderosa. Mas nós não precisamos. Frequentemente, então, eu estava falando, mas tem um probleminha aí. Nós podemos ver como que as pessoas classificam essa questão de um crente espiritual que tem poder ou que não tem poder. Então, essas duas questões, o poder e a pressão, devem ser proporcionais, né? À medida que nós somos pressionados e aprendemos com o poder da pressão, maior o poder para vencermos as outras pressões e dificuldades que nós temos. Então, elas são proporcionais, ou seja, sempre que há pressão, há também o poder. Um cristão não sabe o que é pressão. Um cristão que não sabe o que é pressão, ele não tem conhecimento do que seja poder. Porque tanto o poder como a pressão, ou a pressão e o poder, andam juntos. Elas são proporcionais. A medida do volume de uma é a medida do volume da outra. Então, olha só, somente os que têm experimentado se curvar sobre a pressão sabem o que é poder. E eu sempre falo, e sempre falei nas minhas aulas, que 90% da nossa atividade física, emocional e espiritual é para nos livrarmos da pressão, porque nós não temos conhecimento a respeito de como aprendermos com as pressões nos dão poder para viver uma vida sobrenatural. Então, 90% do nosso tempo nós gastamos ou nos desgastamos evitando a dor da pressão. E quando evitamos, então nós não crescemos, não amadurecemos, não somos fortalecidos e nem edificados. Quando os pais evitam que os filhos passem por dores, por perdas, por dificuldades, eles estão impedindo seus filhos de crescerem. Hoje nós temos adultos totalmente imaturos, cujo a idade cronológica não combina com a sua idade emocional. Por quê? Porque os pais estão evitando que os filhos passem por dores, por dificuldades.
porque nós falamos o que todos falam. Ah, eu sofri assim, não quero que meu filho sofra. Então nós temos adultos imaturos que não sabem lidar com as suas emoções. Adultos emocionalmente imaturos. Não têm inteligência emocional porque não estão sido treinados pelos seus pais. E os pais continuam mimando seus filhos emocionalmente, não ensinando que eles precisam ter inteligência emocional para lidar com os seus sentimentos e com suas emoções. Se eles têm raiva, eles têm que aprender a lidar com a raiva. Se eles têm ódio, eles têm que aprender a lidar com ódio. Se eles têm rebeldia, eles têm que aprender a lidar com rebeldia. Se eles têm medo, eles têm que aprender a lidar com o medo. Nós não podemos permitir que os nossos jovens, adultos e adolescentes continuem crescendo sem inteligência emocional, porque nós não queremos treiná-los, porque nós não queremos ver eles passando as suas dificuldades. Nós precisamos fazer isso. Nós temos uma igreja mimada, porque hoje nós temos uma geração que não quer treinar emocionalmente os seus membros, os seus grupos. Então nós precisamos entender, e é isso que nós estamos falando hoje, a pressão, aprender a se curvar e tirar as lições preciosas no meio das pressões que nós estamos vivendo. É isso que vai nos dar poder para vencer as nossas batalhas e ajudar as outras pessoas a chegarem aonde elas precisam chegar. Então, nós precisamos entender isso. Quanto maior a pressão, maior o poder. Mas antes de falar sobre a relação, então, espiritual entre esses dois fatos, nós devemos, então, explicar a relação que existe entre elas na esfera física. Pois nós podemos entender essa questão da pressão na esfera física, nós podemos então aprender um princípio espiritual muito importante: o poder da pressão. Isso é um princípio espiritual. Então, olha só, nós vamos tomar, por exemplo, então, uma água fervida, uma água que está fervendo na chaleira ou na panela. Então, quanto mais quente é, mais então ela ferve. E quando ela ferve, então ela acaba soltando o vapor. Então o vapor escapa e ele acaba então enchendo o ambiente, porém ele não está sendo utilizado por não haver pressão. Então às vezes a gente deixa lá a panela, né, e mesmo a panela da pressão, a panela de pressão, né, então fica aquele vaporzinho saindo e para nada serve. Ele se dissipa no ar e ele vai embora, né? Então, como nós podemos entender isso? Podemos entender esse princípio espiritual. Mas se por outro lado, nós observarmos um outro tipo de vapor, um outro tipo de pressão, por exemplo, de uma caldeira, de um barco a vapor, então nós né, antigamente havia isso, né, que os trens eram a vapor, né? Então se colocava a lenha lá, acendia e aquele fogo, né, fazia a pressão, então a locomotiva andava aí. Então, em outro lugar, nós observamos então que os operários acendiam então o fogo forte debaixo da caldeira, permitindo que a água, né, que estava na caldeira fervesse, e então ela ia gerando então a pressão e dando energia para que a locomotiva pudesse andar, né? E o vapor, ele então, nessa caldeira, ele não escapava. A caldeira, nesse caso, era feita de aço grosso e o vapor era continuamente pressionado dentro dela, de uma forma que ela, então, fosse essa força, ela causasse, então, a pressão exterior e levando, então, conduzindo essa locomotiva, então, a andar, né? A se mover. Então, essa espécie de poder, né?
quando o vapor era liberado por uma pequena abertura, ela ia então movendo tanto o trem como o barco a vapor. O vapor da chaleira quente e o vapor da locomotiva são os mesmos. Mas por que então existe uma diferença nesse poder e no movimento? Então, o vapor da chaleira e da panela, ele evapora, né? Mas o da caldeira não. Ele é guardado no compartimento e aquele vapor vai provocando uma pressão e vai dando então o poder de locomoção. E o que então nós podemos aprender? O vapor gerado na chaleira, ele é inútil. Mas o vapor da locomotiva é tremendamente útil. Então, o que nós podemos aprender, então, nesse caso? Qual é o princípio que nós podemos aprender? Então, o vapor, ele permanecia, né, nesses dois casos, né, em constante pressão. Então, quando ele era pressionado, ele era canalizado. E isso levava, então, a esse vapor com essa pressão, então levava a um poder, né? Ao grande poder, um grande poder de poder mover, então, uma locomotiva. Então, aí está uma lei ou um princípio espiritual que deriva-se então dessa lei física, onde não onde não há vapor, né? Onde não há pressão, então não há poder. Mas a pressão pode produzir poder e ela faz. E ela faz isso nas nossas vidas. A pressão estava sempre presente, né, na vida do apóstolo Paulo, em suas viagens. Então, ele sempre falava que ele aprendeu a viver em todo tipo de circunstância, em todo tipo de situação. Então, isso é uma lei espiritual que nós podemos entender. Um cristão que quer conhecer o poder de Deus, ele precisa aprender a lidar com as pressões, a se submeter às pressões e tirar as lições preciosas que essas pressões trazem para a sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Eu tenho um outro texto que eu gostaria de trazer, só deixa eu dar uma olhadinha. Um outro texto. Vendo então a vida de Paulo, nós temos mais um texto a respeito de como Paulo lidava com essas situações e de como então esse princípio espiritual era tão importante na vida de Paulo e ele quis passar isso para nós. Então, 2 Coríntios capítulo 4, de 6, 2 Coríntios capítulo 4, de 6 até o 15, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês,
para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, vivemos pela fé. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são atemporais. E aí nós vemos Paulo mais uma vez falando sobre a pressão que ele sofria. E ele coloca os sintomas emocionais que eles sentiam, mas ele falava que era nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele, e isso fazia com que o seu homem interior fosse fortalecido todos os dias, de dia em dia. Então, nós precisamos compreender, primeiro, o que é pressão. A pressão estava presente na vida do apóstolo no Novo Testamento. Eles eram pressionados diariamente, pesadamente, sobrecarregados por muitas coisas. Era um amontoado de coisas que vinham sobre eles e que poderiam até roubar qualquer dia de paz que eles pensariam em ter. Mas Deus usou esse fenômeno para dar a eles poder. Pelo fato deles serem excessivamente pressionados, não havia ninguém que tivesse tal poder como o apóstolo Paulo, pois a pressão o levava a olhar para Deus. Permita-me perguntar para você: as pressões que você está vivendo hoje estão fazendo você olhar para onde? E para quem? Você só pode medir o seu poder pela pressão que você recebe. Você só pode medir a pressão, o poder que há de Deus para fazer você vencer as suas batalhas. Se você medir o volume de pressão que você tem vivido e como você tem reagido a essa pressão. O poder do vapor é medido pela pressão da caldeira. Da mesma forma, o poder do crente nunca pode ser maior do que a pressão que ele possa suportar. Se alguém deseja saber quão grande é o seu poder diante de Deus, precisa compreender que o seu poder não pode exceder a pressão que já recebeu de Deus, ou a pressão que Deus permitiu chegar na sua vida. Esta é uma lei espiritual básica. Às vezes, como cristão, nós oramos assim: ó Deus, dá-me do seu poder. Cantamos, oramos, jejuamos e pedimos a Deus pelo seu poder. Você tem noção a respeito disso que nós pedimos? Se Deus for responder realmente a nossa oração, esse tipo de oração, certamente, Ele vai nos colocar sob pressão. Pois Ele sabe que o poder da vida é gerado pela pressão na vida. O poder da vida de Deus é gerado pela pressão na nossa vida. Uma vida sob pressão é uma vida com poder, enquanto uma vida sem pressão é uma vida sem poder. A grande pressão na vida produz grande poder, mas grande poder na vida, mas a pouca pressão na vida resulta em pouco poder na vida. Nós estamos falando aqui sobre o poder da vida.
e não de outras fontes, né? Porque Jesus falou assim que nós receberíamos dentro de nós a água da vida, o poder da vida, o mesmo poder de vida que há em Deus, Jesus oferece para nós. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos falando do poder da vida de Deus sendo gerada e manifestada em nós. E não de outras fontes de poder que nós também sabemos que existem. Então, nós precisamos entender isso. Que estamos falando sobre esse poder de vida e não de outras fontes. A nossa conversa que diz que nós estamos falando aqui é sobre o poder da vida e não de outras fontes. Nós estamos falando do poder na esfera moral e espiritual para nós vencermos as nossas guerras e as nossas dificuldades. Vejamos então como como é verdadeiro então esse princípio de pressão e de poder na nossa vida. A primeira pressão que nós sofremos, né, quando já entramos no mundo, é a pressão do pecado. Quantos de nós têm a nítida impressão ou experiência de ter vencido os seus pecados? Quem dentre nós conhece como a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte? Porque nós pecamos e nós pedimos perdão a Deus. E muitas vezes estamos apenas convencidos, mas não estamos totalmente libertos de algum tipo de pecado. Então, Jesus, ele veio para nos libertar da lei do pecado e da morte. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo algum tipo de pecado, quando estamos errando o alvo em relação àquilo que Deus tem para nós, nós precisamos tratar a nossa mente, né? Então, tudo começa na mente, aquilo que o homem pensa, ele faz. Então, o pecado começa na mente e é aqui aonde nós somos vencidos. Porque tantos cristãos são libertos da escravidão do pecado e outros não? Pode ser, talvez, pela incapacidade de usar este princípio, como Paulo nos ensina. Saber como usar a pressão do pecado sobre nós. Pelo contrário, muitas vezes nós desmaiamos ou desfalecemos em nossos pecados, né? Sobre a pressão do pecado. Falhamos por não usar essa pressão para clamar a Deus e buscar o nosso livramento com frequência. Muitas vezes nós desistimos e continuamos como estamos. Mas nós precisamos então entender como isso funciona. Então, quando nós somos pressionados além das nossas forças, como fala Paulo, além da nossa medida, de tal forma que não podemos nos ajudar, como eles falavam lá, a nos ajudar a salvar a nós mesmos, não temos nada o que fazer. Então, antes que se torne real, temos de ir para Deus, para receber a vitória de Cristo. Então, nós seremos libertados. Então, vamos tentar explicar isso mais facilmente. Suponhamos que, por exemplo, um crente involuntariamente conte mentiras com frequência, seja um mentiroso. Um pequeno descuido em uma mentira escapará da sua boca e ele não poderá vencer esse pecado se não tiver a consciência dessa impiedade da mentira e não tiver a dor do pecado, a dor na mente de estar afastado, de estar ofendendo a santidade de Deus na sua vida. Enquanto a gente não sentir na mente e no nosso coração a dor desse pecado, nós então não vamos buscar. Tampouco se nós não tirarmos profundamente, entendermos, né, profundamente que a pressão da mentira
Na verdade, ela faz o que? O contrário, ela nos tira a força de lutar contra o pecado. A pressão do pecado que nos deveria levar a deixar de pecar. Se nós não lutarmos até o sangue, como diz Paulo, você já lutou até o sangue pelo seu pecado, a ponto de desistir da sua própria, do próprio pecado? Eu não sei mais. Porque quando nós deixamos que Deus nos trate, nos liberte, então nós somos. Quando nós, então, confessamos o nosso pecado, simplesmente nós estamos falando, né, a Deus de que nós não podemos mais suportar viver sobre a pressão e a carga desse pecado. A pressão no momento é grande o suficiente e por isso há poder para nós vencê-las, para nós vencermos, para que nós possamos então ir a Deus e clamar por livramento, e isso nos dará maior capacidade para receber a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo sobre nós. Então, quantas vezes nós não entendemos a pressão que está sobre nós, e Deus apenas quer que nós confessemos nosso pecado, ou até mesmo a ansiedade e a preocupação, para que essa pressão ela se transforme em poder de fé, em poder de força, em poder de fortalecimento do nosso homem interior. Então, em seguida, nós poderemos dizer a Deus: eu não posso viver sem ti. Eu não tenho capacidade de vencer nenhum pecado, a não ser pela obra consumada de Cristo na cruz. Quando nós nos apegamos a Deus dessa forma, então nós vencemos o nosso pecado. Então, nós podemos ver como a pressão do pecado, na verdade, ela deve nos levar a buscar o poder de Deus para nos livrarmos dele. Vivemos também sobre outras pressões, não só essa pressão do pecado, mas vivemos sob a pressão das necessidades. Você pode estar vivendo isso hoje. Você pode estar vivendo sob a pressão das circunstâncias, a pressão da obra de Deus, mas também a pressão do inimigo. Mas nós precisamos aprender a usar a pressão para receber mais poder de Deus, para realizarmos as obras que Ele coloca em nossas mãos. Para realizarmos, nós precisamos então aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, para que a obra não seja embargada em nossas vidas. Eu sempre tenho falado, irmãs, nós não podemos ser governadas pelas nossas emoções. Se nós olharmos, nós estamos vivendo um tempo de pressão emocional e espiritual muito grande, mas nós não podemos ceder e nem sucumbir. Então eu preciso lutar até o sangue, para não ser dominada pelo desânimo, porque se você continuar alimentando o desânimo, você não vai terminar esse curso. Se nós continuarmos alimentando o desânimo vai trazer outra filhinha com ele, que se chama preguiça. E a preguiça vai nos dominar. E a preguiça nos dominando vai trazer outro filhinho, que é a procrastinação, que é deixar para amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje. Então, nós precisamos buscar, aprender a lidar com essas emoções. Nós precisamos tratar com as emoções que saem, né, que são pressionadas e saem para fora. Nós precisamos lidar com elas do ponto de vista de Deus. Nós precisamos aprender a ter inteligência emocional. Nós não podemos sucumbir, nós não podemos alimentar nem medo, nem desânimo, nem desesperança. Nós precisamos continuar alimentando a nossa fé no Deus de Paulo, no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que usa o poder da pressão
para dar poder para o nosso homem interior continuar fortalecido, edificado, enraizado na obra de Jesus. Eu não sei que tipo de pressão você está vivendo, mas uma coisa eu sei: toda pressão emocional, ela precisa ser vencida pelo poder da fé, usando a palavra de Deus e também brigando com você mesmo. Muitas vezes eu brigo comigo mesmo. Eu não quero fazer. Hoje não tô legal. Quem convive comigo sabe. As minhas lutas diárias para lutar contra o sentimento de desânimo, de depressão. Mas, irmãs, eu luto com a fé que Deus tem colocado no meu coração. Então eu digo: não, eu vou orar, eu vou ler, eu vou jejuar, eu vou trabalhar, eu vou sair, eu vou pintar, eu vou fazer Bible Journey, eu vou fazer porque eu preciso. E nós podemos fazer isso. Então, não se deixe ser levada pela pressão emocional. Aprenda a lidar com isso e deixar que Deus use isso para empoderar você do poder de ficar firme em qualquer circunstância. Mas nós precisamos identificar esses sentimentos. Eu sei com o que eu estou lutando e eu não vou alimentar. Eu vou dizer: não, eu preciso sair, eu preciso levantar, eu preciso isso, eu preciso. Minha palavra de ordem para mim mesma é: eu preciso. Eu não fico conversando com a minha alminha, dando ibope para ela, para que ela me leve para um lugar que depois eu não possa sair e vou precisar de ajuda. Então, nós precisamos continuar. Não boicote o processo. Aprenda a lidar com isso. Isso que nós estamos estudando hoje, eu tirei de um livro que eu li há muito tempo atrás, que me ajudou muito. A minha mentoria sempre foi do Espírito Santo de Deus, mas eu não tive ninguém para me mentorear nessas questões emocionais. A respeito da palavra de Deus, sim, eu aprendi muito. Eu tive uma pessoa que me ensinou muito o que eu sei hoje. Mas as pressões emocionais, espirituais, minhas lutas diárias, o Espírito Santo de Deus me ensinou. E um dia eu estava vivendo uma pressão muito grande e não sabia como lidar com elas. E eu li esse livro, O Poder da Pressão, de Watchman. E hoje o Espírito Santo me lembrou. Eu ia falar sobre outro assunto, e é sobre a autoridade espiritual, que vai ser um assunto, acho que daqui umas 2 semanas, porque nós vamos ficar, acho que umas 2 semanas nesse assunto. Mas Deus me falou hoje sobre isso e eu, então, mudei a pauta da aula. E esse livro, então, ele se chama O Poder da Pressão, de Watchman, e é a fonte onde nós tiramos esse primeiro estudo, e a semana que vem nós vamos continuar falando a respeito disso. Maria José vai enviar, então, nosso exercício da semana. Esse livro ele tem 12 páginas. A primeira página nós já lemos hoje, eu já passei para vocês. Então, vocês têm 11 páginas desse livro para ler e fazer uma resenha, ou fazer um resumo, ou fazer uma autoanálise ou uma confrontação a respeito de como você tem trabalhado com as pressões. Então, lá ele vai falar sobre as pressões das necessidades, as pressões das circunstâncias. Nós falamos hoje da pressão do pecado, mas você vai ter um entendimento melhor a respeito disso que eu estou falando. Então, a Maria José vai mandar o exercício. Ler, são 12 páginas, você vai ler, mas eu quero que você faça uma autoanálise, né, sobre você. Como você tem trabalhado com as pressões, que você identifique as pressões que você tem vivido e que você então busque uma alternativa em Deus, dentro da palavra de Deus, uma atitude bíblica correta dentro desse princípio,
para você encontrar o poder de Deus para vencer, então, essa pressão. E eu creio que esse livro vai ser de grande ajuda para nós e principalmente para aquelas que ainda estão atrasadas e se sentindo pressionadas. Não desista, porque a pressão que você está sofrendo, ela tem um alvo na sua vida. Dá poder para o seu homem interior viver a vida de Deus, de uma forma correta e mais abundante. Então, que Deus abençoe você e a gente continua, então, a semana que vem. Então, nós vamos chegar à conclusão desse tema, o poder da pressão. Mas eu preciso que você tenha coragem. Você precisa fazer essa autoconfrontação a respeito das pressões. Não esqueçam, elas têm que estar juntas. As pressões externas, anota lá, pressões externas que eu estou vivendo. E quais são as pressões internas e como elas se conectam, qual é o relacionamento que tem as pressões externas com as pressões internas que você estiver sofrendo. Então, quando você tiver essa compreensão, esse entendimento, eu tenho certeza que você vai começar a orar certo e reagir certo a respeito de cada uma delas. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Deus abençoe.